Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 29.1. Olha só, uma aula onde nós vamos continuar, a nossa jornada a respeito de lançamento de projéteis, tá? Então aí vai ser lançamento de projétil, parte 2. Nessa aula nós vamos ter uma atenção especial à velocidade do projétil, e vamos dar uma atenção especial também à posição do projétil. Como você já sabe, projétil vai ser qualquer corpo que você lançar ele ali de forma oblíqua, pode ser uma bola de golfe, uma bola de futebol, uma pedra que você está arremessando, alguma coisa que tu está soltando no estilingue, tudo bem? E outra coisa, quando você lança alguma coisa de forma oblíqua, de forma a formar aquela trajetória parabólica, você está conseguindo combinar dois tipos de movimento em um só. Na horizontal, movimento uniforme, e na vertical, movimento uniformemente variado. No eixo horizontal, você vai ter uma velocidade constante, mas no eixo vertical, você tem uma velocidade que vai variar. Por quê? Porque naquele eixo, você tem o quê? A direção da gravidade. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Velocidade do projétil. Projeção no eixo X. Vimos que a componente horizontal, Vx, ela permanece constante durante todo o movimento. No instante do lançamento, ou seja, no instante t igual a zero, a componente horizontal da velocidade inicial vai ser isso aqui, ó. Vx é igual ao meu V0 em módulo cosseno do ângulo. Então, se eu tenho um vetor velocidade V, aqui, ok? V0, ele é um vetor. Eu vou ter a minha projeção aqui, Vx. Então, esse Vx, ele é o módulo do meu vetor inicial V0, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, tá? Então, Vx vai ser o módulo de V0, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Como essa componente não muda, pois a nossa aceleração em x é nula, é claro, em qualquer instante, vamos ter o quê? Uma combinação das duas, onde a minha componente Vx vai ser igual à minha componente V0x. Ou seja, a componente inicial V0x vai ser o mesmo Vx em toda etapa do movimento, tudo bem? E nesse caso, V0x vai ser o quê? V0 multiplicado pelo cosseno de θ, tá? Aí só lembrando que como a minha velocidade ela está numa diagonal inclinada, ela é a combinação de dois vetores, tá? Esses vetores aqui, ó, que estão sobre o eixo, são as minhas projeções ortogonais, Então aqui eu tenho uma projeção sobre o eixo x, aí vai me dar a minha componente Vx. Eu tenho a minha projeção sobre o eixo y, eu vou ter a minha componente Vy. Agora, vamos analisar aqui, ó, uma historinha da Turma da Mônica, Cascão e Cebolinha, em Amizade, autoria de Maurício de Souza, que fala sobre a trajetória da amizade entre o Cascão e Cebolinha e é retratado um dos esportes mais populares do nosso país, o futebol, tá? Então vamos lá, começou a tirinha, você tem o Cascão andando com uma bola e uma legenda aqui, ó, esse é o Cascão, Aí olha só, aí pois compartilham momentos, olha lá, pois compartilham momentos, ele tá jogando aqui, com o Cebolinha, olha só, força, compartilha força, tá aqui, tá jogando mais o Cebolinha, e olha só, estão sempre lado a lado. Aí nesse estão sempre lado a lado, mostra exatamente o momento em que o Cascão, faz um chute aqui sobre a bola, e conseguindo passar e fazendo um gol. Dentro do conteúdo da aula de hoje, esse tipo de chute sobre a bola, e sendo a bola, portanto, um projétil, é um lançamento. Que lançamento que é esse aqui, professor? Lançamento oblíquo, tá? É um lançamento oblíquo. Por quê? A velocidade da bola, ela vai começar ali, ó, inclinada, com o ângulo θ,
e ela vai ter uma decomposição vetorial nos componentes dessa velocidade, Vx e Vy. Então, olha só, trajetória parabólica, né? Lançamento oblíquo. Vamos lá, pessoal. Manda na tela. Supondo que o chute dado pelo Cascão em direção ao gol lançou a bola para cima numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e atingindo uma velocidade na altura máxima de 27 km por hora, podemos afirmar que a velocidade de lançamento da bola em metros por segundo é d. Então, olha que bacana. A questão te dá o ângulo de lançamento, né? Ela dá o ângulo de lançamento θ, 60 graus, e ela fala que na altura máxima a velocidade é 27 km por hora. Então, sendo assim, ele quer, olha só, a velocidade de lançamento da bola. Vamos lá. Aí está uma representação do vetor, V0, ok? Lá no ponto da altura máxima, a velocidade vai ser apenas a Vx, tá? Apenas a Vx porque, professor, eu tenho uma trajetória parabólica, em qualquer ponto aqui, ó, com exceção do vértice lá em cima, eu vou ter Vx e Vy, né? Eu vou ter Vx e Vy. Agora, chegou no ponto máximo, a minha velocidade vai ser apenas a Vx. Vy é zero, tá? Vy aqui em cima é zero. E aí, quando passou do ponto máximo, aí eu vou continuar tendo Vx, só que o Vy agora está para baixo, tá? O Vy, ele inverteu o sinal, ó, Vx e Vy para baixo, ok? Continuando. Vamos lá. Vx é a mesma velocidade inicial horizontal e esse mesmo Vx, ele é igual em todo ponto. Então, vamos lá. Vx é o módulo da minha velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, tá? Aí, professor, a velocidade lá no ponto mais alto dita 27 km por hora. Eu vou poder usar o 27 no cálculo? Não. Então, o que você vai ter que fazer? Pegar o 27, dividir por 3,6, porque você precisa fazer uma conversão, né? Conversão é pegar o que está em quilômetro por hora e dividir por 3,6 para obter um resultado em metros por segundo. Então, vamos lá. 27 dividido para 3,6 obtém 7,5 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade Vx. Ok, cosseno de 60, 0,5, tá? Então agora vamos substituir. Velocidade dele lá no ponto mais alto, 7,5 metros por segundo. E aqui, cosseno de qual ângulo? Cosseno de 60. Substituindo, aí eu vou permanecer 7,5 é igual a V0 multiplicado por cosseno de 60, 0,5. Esse 0,5 está multiplicando, pode passar dividindo, né? Então, 7,5 dividido para meio vai te dar uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Então, olha que questão bacana, né? Já foi resolvido. Olha que questão bacana. Quais conhecimentos foram trabalhados aqui nessa questão? Bom, nós relacionarmos o ângulo que existe aqui, θ, com a velocidade inicial e a velocidade Vx. E outra coisa que você vai precisar lembrar para resolver é que no ponto mais alto da trajetória, a única componente que a velocidade possui é a componente horizontal, Vx. Tudo bem? Combinando esses dois conhecimentos, como você viu, é facilmente possível realizar. Então, por isso, nós temos aí letra B. Continuando. Velocidade do projétil. Só que agora eu estou olhando para o eixo Y. No eixo Y as coisas mudam, tá? As coisas são um pouco diferentes, porque elas vão ter mudança. No movimento, né, ao longo do eixo Y, a velocidade inicial é componente vertical de V0. Então, o meu V0y é o módulo da minha velocidade inicial multiplicada pelo seno. Aí você fala assim, professor, então a única mudança, né, do lançamento oblíquo, quando eu analiso a componente vertical e quando eu analiso a componente horizontal,
A única mudança é o fato de eu usar o seno, aqui ó, no lugar do cosseno. Será que é isso? Não. Não é a única mudança, mas é a primeira diferença, tá? A primeira diferença é essa. V0x é V0 cosseno de θ. V0y vai ser V0 seno de θ. Essa é a primeira diferença, mas não é a única. A outra diferença é eu lembrar que na componente horizontal a velocidade é constante. Mas olha só, quando se trata da componente vertical, a velocidade vai variar, né? Ela apresenta mudanças ao longo de toda a trajetória. Então essa é uma diferença importante da velocidade na componente horizontal e na componente vertical. Vamos nessa! Como esse movimento é uniformemente variado, né, e a aceleração vai ser o negativo da gravidade, né, é claro que em qualquer instante de tempo vamos ter o seguinte, ó, a minha velocidade y, Vy, é a minha velocidade V0y menos g vezes t. Aí você fala assim, professor, mas de onde que veio essa equação? Ela é a função horária da velocidade, tá? Ela é a função horária da velocidade. Ela surgiu a partir dessa expressão aqui de cima. Velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Só que aí a diferença é que eu estou analisando toda ela em função do y. Então aqui, ao invés de eu colocar velocidade final, eu coloco velocidade final na componente y. Ao invés de eu colocar velocidade inicial, eu vou colocar velocidade inicial na componente y. E a outra diferença importante, vou colocar mais t, mais a, mais o a é o negativo da gravidade. Então tá aqui, ó, menos g vezes t, tá? Então essa equação que vocês estão vendo aqui, ela é uma reescrita da minha função horária da velocidade, ok? Então aqui, ó, e ela ainda pode ser reescrita de outra forma. Quem é o V0y? V0y é o V0 multiplicado pelo seno de θ, tá? Então eu posso fazer ela com essa equação da esquerda, ou eu posso reescrevê-la e obter aqui a equação da direita. As duas funcionam, tá? Vai dar certo das duas formas. Então vamos a um exemplo. Futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular do nosso país. Campos de futebol são improvisados nas ruas, nas praças, nas praias. Já os campos de futebol profissional são projetados e construídos seguindo regras e dimensões bem definidas. Olha lá, né? Aí tem um exemplo de um estádio profissional, Estádio do Morumbi. Ok? Temos o Estádio do Morumbi aqui, ó. Aí tem outros exemplos aqui, ó. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, capacidade 77.011 pessoas e apresenta grama natural e dimensões 105 por 68 metros. O comprimento do campo pode variar de um mínimo de 90 metros até um máximo de 120 metros, enquanto que a medida da largura pode variar entre 45 e 90 metros. De qualquer maneira, independentemente das dimensões do campo, a distância entre as traves verticais de um mesmo gol é de 7,3 metros. E a grande área do campo, dentro do qual ficam o goleiro e as traves, tem as medidas assim definidas, tá? Então, olha só, abre aspas. A grande área, ou área penal, está sujeita em ambas as extremidades do campo e será demarcada da seguinte maneira. Serão traçadas duas retas perpendiculares à linha de meta, a 16,5 metros de cada trave do gol. Essas linhas se adentrarão por 16,5 metros no campo e se unirão a uma linha paralela à linha de meta. Em cada grande área será marcado um ponto penal a 11 metros de distância a partir do ponto médio da linha entre as traves, equidistantes as mesmas. Por fora de cada grande área será traçado um semicírculo com raio 9,2 metros a partir de cada ponto penal. Aí tem uma representação, né? É mais fácil você ver isso na imagem do que você conseguir construir isso a partir do texto, mas está aqui a imagem, né? Olha só. Para alcançar o gol, os jogadores lançam mão de várias técnicas de fundamentos,
Dentre esses fundamentos, um dos mais difíceis de serem executados pelos jogadores e que está diretamente ligado às medidas do campo é o lançamento, né? O lançamento. Nessas jogadas em que se destacam Gerson e Pelé, dentre outros, um jogador chuta a bola que a partir daí sobe, descreve uma parábola sob a ação da gravidade e vai alcançar outro jogador uns tantos metros à frente. Então ele faz o lançamento. Em um jogo de futebol, o juiz marca uma falta que aconteceu a 19 metros da linha de meta e frontal ao gol, sendo a barreira posicionada a 9,5 metros da bola. Sabendo que os jogadores que formaram a barreira pulam quando a bola é chutada para dificultar a cobrança e que atingem assim uma altura de 2,10 metros, o jogador, ao cobrar a falta, consegue lançar a bola passando por cima da barreira, mesmo tocando levemente na cabeça do jogador que está na barreira e alcançando assim o gol, como ilustrado na figura 2. Olha só, como eu disse, a imagem sempre ajuda mais a você entender do que o texto, né? E o texto aí está grande. Mas dá uma olhada na figura, né? Lançamento da bola, trajetória, inclinação 20 graus, distância do ponto de chute dessa bola até a barreira 9,5 metros, distância do ponto de lançamento dele até a trave 19 metros e a altura aqui, né, da trave 2,4 metros. Então a ilustração, claro, está fora de escala, é só para você ter uma noção. Sabendo que a bola alcançou a altura máxima ao passar pela barreira, podemos dizer que a velocidade inicial do chute foi de aproximadamente em km por hora. Então vamos lá. Então olha que questão bacana. Ele te deu a gravidade, te deu o seno do ângulo e te deu o cosseno do ângulo. Vamos nessa. Primeira coisa, vamos utilizar a equação de Torricelli, né? O que ela vai dizer? A velocidade final em y² mais a velocidade inicial em y² menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então vamos lá. A velocidade final, você vai ter aqui 0 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 2,10. Tá? Então, olha só. Vamos ter então aqui velocidade inicial ao quadrado igual a 42, tá? Você vai multiplicar todo mundo aqui, vai ficar menos 42, aí passa isso para o outro lado e ele fica positivo. Então a velocidade inicial, né, para assumir esse 2 aqui, vai te dar a raiz quadrada de 42, obtendo assim, olha só, 6,48, ok? 6,48, isso é V0y. Agora vai ter a relação do V0y com o V0. Aí você fala assim, professor, não entendi. Quem é V0 e quem é V0y? Aqui, ó. Aqui é o meu vetor V0, né? Aqui é o V0x. E aqui é o V0y. Então, olha só, nós acabamos de calcular V0y, né? Ok? Esse valor aqui, ó. Agora, quem é o V0? Dá para descobrir pela relação desses dois vetores aqui, ó. Vamos apagar aqui, ok. Então, V0 vai ser V0y dividido para seno de θ. Então, vamos ter o valor encontrado de V0y, 6,48, dividido por seno de 20 graus, que é o ângulo. Ah, ele deu aqui, ó, seno de 20 graus, 0,35. 6,48 dividido para 0,35, obtendo assim a velocidade inicial de 18,5 metros por segundo, tá? Aí ele quer a resposta em km por hora, então é só você pegar o 18,5 e multiplicar por 3,6, tá? Vezes 3,6, aí vai te dar 66,7, que mais se aproxima da letra B, né? 70 km por hora. Tudo bem, pessoal? Então, tá aí a questão. Uma questão que, né, ela traz muito dado, tem muito texto, ok? Tem muito texto, ela traz muito dado, e aí você tem que prestar muita atenção, né?
e trabalhar, porque são várias etapas. A gente começou falando da equação de Torricelli, achou a velocidade inicial em y, aí a partir dela achou a velocidade inicial do lançamento e no final ainda convertemos ele para quilômetros por hora, tudo bem? Então foram vários pequenos passos. Então vamos nessa, continuando. Velocidade do projétil. A resultante. Sabendo-se determinar os valores de Vx e Vy em cada instante, o módulo da velocidade v do projétil, naquele instante, é obtido facilmente, né? Pois sendo v a resultante de Vx e Vy, nós vamos aplicar um teorema de Pitágoras, né? É só você visualizar que aqui, ó, Vx, né? Aí eu vou ter aqui, ó, Vy, ok? E quando eu fechar aqui, ó, é o vetor v. E aqui é um triângulo retângulo. Então, como é um triângulo retângulo, onde eu tenho v, Vx e Vy, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Ok? Então, dá uma olhada aqui, ó. Essa é uma representação do vetor v, das suas projeções ortogonais, né? Vx e Vy, ok? E aí, utilizando o teorema de Pitágoras, eu vou ter esta expressão abaixo aqui, tá? O que ela significa? O módulo do vetor v ao quadrado é igual ao módulo do vetor Vx ao quadrado mais o módulo do vetor Vy ao quadrado. Isso aqui é verdade em todo ponto da trajetória, tá? Então, assim, em cada momento, ele vai ter uma Vx e uma Vy. Aí você fala assim, professor, você falou que o Vx não muda. É verdade, Vx não muda, mas o Vy ele muda em cada instante. Então, a resultante dele sempre pode ser obtida por essa equação aqui, pelo teorema de Pitágoras. Isso é válido para um ponto aqui, é válido para um outro ponto aqui, olha só, Vx e Vy, ok? Em qualquer ponto da trajetória, eu posso utilizar este teorema de Pitágoras. Olha lá. E como esse v, né, ele está aqui ao quadrado, para assumir esse expoente 2, eu vou substituir ou aplicar do outro lado da equação uma raiz quadrada. Então fica aqui o módulo de v é a raiz quadrada do módulo de Vx ao quadrado mais o módulo de Vy ao quadrado. Ok? Então tá lá. Posição do projétil. Em um instante t qualquer, é possível conhecer a posição do projétil. Ou seja, realizou-se um lançamento oblíquo. Aí você, após meio segundo, onde se encontra esse corpo? É uma bola? Então, depois de 1 segundo do lançamento, do chute, qual é a posição da bola? Então, nós conseguimos calcular, né, e descobrir qual é a posição do projétil. Então, a sua trajetória, se forem conhecidas as coordenadas iniciais em x e em y. Então, assim, nós conseguimos calcular, mas precisamos de algumas informações iniciais. Saberemos localizar o projétil de maneira semelhante à localização de um ponto em um gráfico, né? Então, vamos lá. O valor de ΔX, em um intervalo de tempo t, representa o deslocamento do projétil ao longo do eixo x. Então, como a velocidade Vx nesse movimento ela é constante, então a minha posição em x, o meu deslocamento, é simplesmente a minha velocidade em x multiplicada pelo intervalo de tempo. Como Vx vai ser o quê? V0 cosseno θ, então eu posso substituir aqui por V0 cosseno θ, ok, pessoal? E aí, nesse caso, eu vou ter posição final dele, vai ser a posição inicial dele, mais V0 cosseno θ vezes t, tudo bem? Então, aqui entre o x0, né, e esse parênteses tem um sinal de mais, tá bom? Aí, posição final, posição inicial, mais V0 cosseno θ vezes t. Por que que tem esse sinal de mais? Porque aqui é ΔX. Se é ΔX, é a posição final menos a posição inicial. Aí, quando eu reescrever, o menos xi, posição inicial, ele vai para o outro lado. Tudo bem? Continuando. Por sua vez, y representa o deslocamento ao longo do eixo y. Como esse movimento é uniformemente variado,
com aceleração menos a gravidade, igual a menos a gravidade, temos uma equação aqui, ó. Deslocamento através do eixo y vai ser a velocidade inicial no eixo y vezes o tempo menos 1/2 da gravidade multiplicada pelo tempo ao quadrado. E se eu for reescrever isso aqui, eu vou ter a minha posição em y final, é a minha posição inicial em y, mais a v0 seno θ, multiplicada pelo tempo, menos 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Aí você fala assim, ah, professor, então, para localizar a posição de um corpo em um lançamento oblíquo, eu vou ter que lidar com equações, no plural, né? Com equações. Equação em x, considerando que é um movimento uniforme, então eu vou ter equação para x, e equação para y, considerando que é um movimento uniformemente variado. Então essa equação, por exemplo, aqui, ela localiza a coordenada y do corpo no espaço. Então, por exemplo, está dizendo assim, qual é a altura dele? Ah, deu, no final, né? Deu y igual a 3, quer dizer que naquele instante ele está na altura 3 metros. Agora a coordenada x dele vai dizer outra coisa, vai dizer assim, em relação à base que ele foi lançada, a que distância que ele está horizontalmente daquele ponto do lançamento, tudo bem? Então o y vai dizer a altura, ou a cota, e o x vai dizer a distância horizontal que ele está do ponto de lançamento. Vamos nessa! Importante, como estamos trabalhando com eixos orientados, esse valor de y não representa necessariamente a distância percorrida na vertical, mas sim a posição do projétil ao longo do eixo OY, ok? Então cuidado com isso aí. Alcance horizontal, né? Podemos calcular a distância entre a origem do eixo e o ponto que o corpo volta a tocar ao eixo X. Essa distância é chamada de alcance horizontal, ou seja, o quão distante ele foi, considerando o ponto de lançamento dele até o ponto em que ele volta para o solo. Então a gente pensa o seguinte, quando tem o lançamento oblíquo, o tempo total é o dobro do tempo de subida, tá? Mas pode ser também o dobro do tempo de descida, já que é igual, tá? O tempo dele subir e o tempo dele descer é igual. Então, eu posso pensar assim, o tempo total do objeto no ar, o tempo total dele no ar, vai ser praticamente o dobro do tempo de subida. Então, aqui, por exemplo, professor, foi feito um lançamento aqui, ó. Então, o tempo que ele levou para sair daqui e chegar até o ponto máximo, eu vou chamar de tempo t. Vai ser o mesmo tempo que ele levou para sair daqui e chegar até o solo. Ah, olha só, então aqui é 2t. Logo, o tempo total vai ser o dobro desse tempo de subida, tudo bem? Vamos nessa! Então, continuando aqui, ó. Se eu colocar que a minha posição, né, em x, é a velocidade em x multiplicada pelo tempo, eu posso substituir aqui, ó, a minha velocidade em x multiplicada por 2t. Aí você fala, mais 2t é o quê? É 2 vezes o tempo de subida, ok? 2 vezes o tempo de subida. Esse aqui vai ser o seu alcance. Aí, sendo tt, tempo de subida, perdão, tempo total, vai ser 2 vezes o tempo de subida, tá? Então, nesse caso, o teu alcance horizontal, dx, olha aqui, ó, a distância do ponto de saída até o ponto de volta ao solo, dx vai ser a velocidade v0x multiplicado por 2 vezes o teu tempo de subida, tudo bem? E aqui é o tt, tempo total. Vamos a um exemplo bem tranquilo. Uma pessoa arremessa obliquamente uma bola com velocidade inicial 10 metros por segundo, em um ângulo de lançamento 60 graus. Então, olha só, ele chutou a bola 10 metros por segundo, velocidade inicial. Qual que foi a inclinação? 60 graus. Suponha que a gravidade seja aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar e considerando o instante do lançamento como a origem da contagem do tempo, responda. Então, vamos lá. No instante meio segundo, qual é o valor da velocidade da bola? No instante meio segundo. Olha que questão bacana. Então vamos lá. Velocidade em x vai ser a velocidade em x multiplicado pelo cosseno do ângulo.
Então, vamos lá. A velocidade inicial, 10 metros por segundo. Cosseno de qual ângulo? Cosseno de 60. Então, vai ser o quê? Cosseno de 60 vai ser 0,5 e 10 multiplicado por 0,5 vai te dar uma velocidade em x de 5 metros por segundo. Agora eu vou pensar na velocidade em y. Velocidade em y vai ser a velocidade inicial multiplicada pelo seno de θ, multiplicada pelo tempo, menos a gravidade vezes o tempo. Então vamos pensar aqui, ó, velocidade inicial 10 vezes seno de 60, menos 10, que é a gravidade, vezes o tempo, que é 0,5. Isso aí vai te dar aproximadamente 3,6, tá? Metros por segundo. Então em x, 5 metros por segundo e em y, 3,6 metros por segundo. Tudo bem? Então aqui, ó, velocidade inicial menos gt. Observe que v0y é maior do que zero. Então, como ele deu maior do que zero, nesse caso, a bola está se movendo ainda para cima, tá? Por que isso ainda para cima? Porque numa trajetória parabólica, né, no lançamento oblíquo, cada ponto ocupado pelo corpo tem componente Vx e componente Vy. Só que essa componente Vy, ela só está apontando para cima até metade da trajetória. Na segunda metade da trajetória, a componente Vy vai apontar para baixo. Ok? Olha lá. Ó. Na segunda parte da trajetória, a minha componente Vy aponta para baixo. Então aqui, como eu estou vendo que o meu Vy é positivo, eu já sei que esse meio segundo pertence a uma posição onde o corpo ainda está subindo, está na primeira parte da trajetória, ok? Então, nesse caso, vamos lá. Para achar a resultante, vai ser a velocidade resultante ao quadrado mais a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Expressando como uma raiz quadrada e substituindo, vamos ter que a velocidade v vai ser vx ao quadrado, 5 ao quadrado, mais vy ao quadrado, 3,6 ao quadrado, tá? Efetuando as potências e tirando a raiz quadrada, vamos ter aí aproximadamente 6,1 metros por segundo, tudo bem? Essa daí vai ser a velocidade resultante, né, nesse meio segundo. Já que nesse meio segundo ele tem 5 metros por segundo na horizontal e ele tem 3,6 metros por segundo na vertical. Então, quanto que ele vai ter aqui? Quanto que é a velocidade dele efetiva, né, em V? Aí nós calculamos aqui, deu 6,1 metros por segundo, ok? Então vamos lá, letra B. Qual a posição da bola no instante meio segundo? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. V0, cosseno θ, multiplicado pelo tempo. A velocidade, 10 metros, cosseno de qual ângulo? 60, e o tempo, meio segundo. Multiplicamos 10 por cosseno de 60 vezes meio, vamos obter assim uma posição em x de 2,5 metros. Agora a posição em y, vamos lá. V0, seno θ, vezes o tempo, menos 1 meio da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Isso vai nos dar 10, velocidade, seno de 60, aí vezes o tempo, meio, 1 meio, menos 1 meio, vezes a gravidade 10, vezes 0,5 ao quadrado. Tudo bem? Efetuando as contas, né? Substituindo os valores e efetuando as contas, vai encontrar assim uma altura, uma cota de 3,1 metros. Significa que no instante meio segundo, ele vai estar na posição 2,5 e ele vai estar na posição 3,1. Essas são as coordenadas x e y dele, ou seja, a distância que ele está horizontalmente do ponto de partida dele e a distância que ele está verticalmente do ponto de partida dele, ok? E letra C, determine os valores dos componentes Vx e Vy da velocidade da bola no instante 1,22 segundos. Então vamos lá. Então, Vx é igual a V0 cosseno θ, 10 cosseno de 60, tá? E aí vamos ter Vx ainda 5 metros por segundo. Ou seja, Vx você percebeu, né? É constante. Agora Vy já vai mudar. Vai ser Vy é igual a V0 seno θ vezes tempo,
menos a gravidade vezes tempo. Isso vai nos dar 10 seno de 60 menos 10 vezes 1,22. Olha só, a velocidade então vai ser de menos 3,6 metros por segundo, tá? Aí, olha só, o valor negativo obtido para Vy mostra que no instante 1,22 a bola está se movendo para baixo, tá? Vai indicar que o vetor está orientado para baixo. E aí, nesse caso, vamos lá, a coordenada x, xb, v0 cosseno θ vezes tempo. Então vai ser 10 cosseno de 60 vezes 1,22. Vai te dar uma coordenada 6,1 metros. Agora, qual é a posição que ele está em y? V0 seno θ vezes tempo menos 1 meio vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Substituiu 10 seno de 60 vezes 1,22 menos 1 meio da gravidade vezes 1,22 ao quadrado, que vai te dar a posição, a sua altura de 3,1 metros. Essas são as coordenadas x e y que ele vai ocupar. Então, olha que interessante. No ponto B, ele está na mesma altura do que ele estava no ponto A, tá? Aí você fala assim, isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Não é uma parábola? Não é um arco de parábola? Se eu pegar dois pontos aqui, ó, A e B, e fazer um tracejado horizontal aqui, ó, eles podem ter a mesma altura. Eles vão estar em tempos diferentes, né? Ah, aqui vai estar no tempo meio segundo, e aqui vai estar no tempo 1,22 segundos. Mas eles podem estar na mesma altura. A diferença é que aqui o corpo ainda está subindo e na B ele está descendo. Ok, pessoal? Então, vamos continuar. Exemplo 3. Considerando a bola no exercício 1, calcule o instante em que ela chega no ponto mais alto da sua trajetória. Então, quando a bola atinge o ponto mais alto da trajetória, a componente Vy se anula. Então, eu posso reescrever essa equação aqui, identificando que a minha Vy vai ser zero, né? E ela sendo zero, eu vou conseguir isolar o t, né, o tempo, e o tempo então vai ser V0 seno θ sobre G, tudo bem? Olha só, então t vai ser 10 seno de 60 sobre 10. Isso vai te dar aproximadamente 0,86 segundos. Qual o valor da altura máxima, né? Qual o valor da altura máxima H atingida pela bola? Então, eu vou reescrever a posição da coordenada do y igual a V0 seno θ vezes tempo, menos 1 meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Vou substituir, vai dar 10 seno de 60, aqui vai ser 0,86 vezes 1 meio vezes 10 vezes 0,86 ao quadrado. Substituindo, vamos ter aqui, ó, uma altura de 3,7 metros, tá? Esse 0,86, cadê aqui? Ele é esse tempo t, tá? Encontrado anteriormente, ou seja, para atingir no ponto mais alto, 0,86. E no ponto mais alto ele tem a altura máxima, então por isso a gente está usando aqui o mesmo tempo, 0,86. Então aí ele vai ter o quê? 3,7 metros a altura. Exemplo 4. Durante as Olimpíadas de 96, uma falta batida por um jogador brasileiro atingiu uma velocidade cuja componente horizontal tem módulo de 180 km por hora. Considere o campo com 110 metros de comprimento. Sabe-se que a falta foi batida num círculo central contra o gol adversário e que a sua trajetória está contida em um plano vertical paralelo às linhas laterais do campo. Desprezando o efeito do ar, a partir da altura máxima, como a figura a seguir, o tempo gasto para a bola atingir a altura máxima vai ser de, então vamos lá, 180 km por hora, dividiu por 3,6, obteve 50 metros por segundo. Então, velocidade média é o deslocamento pelo tempo, velocidade média 50, deslocamento, eu vou analisar aqui, ó, na altura máxima, ele vai ter aqui 50, ele vai ter aqui 25, e aí 25 dividido para 50 vai obter aqui 0,55 segundos, tá? Então 0,55 segundos vai ser a letra D. Então olha só, pessoal, agora neste momento vocês irão fazer, olha só, a atividade interativa, ou seja, o experimento do dia. Nesse experimento do dia vocês vão instalar um aplicativo, né, Hungry Birds,
aquele aplicativo onde você vai fazer o lançamento dos pássaros, né? O lançamento dos pássaros. E ao colocar os pássaros ali no estilingue e lançá-los, vocês irão reparar a distância alcançada nesse lançamento oblíquo. Então vocês vão tentar mudar o ângulo do lançamento e verificar o melhor alcance horizontal que você pode ter em cima disso. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, até a próxima. Tchau, tchau.